Bom dia. Eu sou do grupo de pessoas que pensa que a maior desgraça da esquerda não foi necessariamente corrupção. Corrupção está alastrada por todos os partidos políticos do Brasil. A gente encontra a lavagem de dinheiro no Bolsonaro. Ainda que o Aécio Neves seja preso, as pessoas não vão criticá-lo tanto. Criticaram naquela época para poder os votos que eram para o PSDB ser direcionados para o Bolsonaro. Mas agora que o objetivo dele já foi cumprido, eles não se importam, não tem por que falar de Aécio Neves. E digo mais, eu acho que se falarem mal do Aécio Neves, vão dizer que são pessoas de esquerda querendo falar mal dele. Então, assim, o antipetismo já foi instalado. E não foi necessariamente por corrupção. Muita gente acha que foi, mas não foi. Porque o brasileiro já está acostumado com corrupção, tanto é que houve o mensalão, votaram no Lula. Ah, mas estava mais ou menos em crise econômica. 2014 já estava começando a ter uma baixa, uma dificuldade, inflação, já estava um pouco ruim, bastante ruim. E votaram na Dilma, conseguiram votar na Dilma. Culparam a crise toda para Dilma, mas ainda votaram na Dilma, porque muita gente lembra de toda uma década que não foi. Aí teve uma crise mundial, o Brasil está passando por uma crise, é óbvio, qualquer governo, o Brasil também estaria passando. Então muita gente não deixou se levar por essa falácia. Só que aquele ódio, o ódio genuíno, muitos falam que seja por conta de escândalo. Olha, eu te digo que a maior parte do país não foi por isso. O ódio a isso foi o pessoal tucano, porque eles queriam estar roubando no lugar do PT e era o PT que estava. Ponto. As pessoas de São Paulo, que são tucanas roxas, querem porque querem que o PSDB volte ao poder. Agora, não sendo militantes do PSDB, as pessoas, a maioria se indignaram, foi por questões de cunho moral, religioso, ideologia de gênero, porque orientação sexual. O Brasil é um país que ele não é desenvolvido, as pessoas não têm mente aberta, e as pessoas, a maioria são cristãs. Na religião cristã é uma religião que abomina a homossexualidade. O que aconteceu? Existiu o vídeo do MEC, todo mundo lembra sim, que dizia que uma pessoa bissexual ela tinha mais chances de encontrar alguém para a vida dela do que uma pessoa hétero ou homo, né? E houve isso. Então, assim, às vezes, claro que a gente sabe que o Bolsonaro se aproveitou disso. Marco Feliciano, sei lá o nome desse cara, toda a corja de demagogos, Magno Malta, se aproveitaram. Mas quem é cristão também gostou da atuação dele, porque assim, barrou, tá? Ah, mas não era para tal faixa etária de 6 anos. Se você, assim, buscar vídeos da Câmara e da Comissão de Direitos Humanos, de palestrantes, de pessoas convidadas, eles falavam várias atrocidades para pessoas crianças, porque eles têm uma indignação tão grande com a sociedade vigente, eles odeiam a sociedade tradicional, que eles queriam uma forma de acabar com essa educação, né, sexual, porque acaba sendo uma educação, tanto é que eles chamam de heteronormatividade. Para acabar com isso, tem que ser assim que a pessoa nasce. Então, assim, para eles não pouparam coisas mínimas, né, assuntos, não vetaram certos assuntos, porque eles acham, se você veta, você espera aquela criança se formar no mundo
heteronormativa, porque os pais dela, na maioria, são héteros. Então, você esperar a faixa etária adequada para falar de sexo, a criança já vai estar com aquele imaginário heteronormativo. Então, para ela entender de fato que são coisas naturais, você tem que falar do mais pesado. E eu acho assim, é complicado, porque eu tenho que botar as fontes, vão achar que eu tô mentindo. E eu não tô com tempo, mas assim, se vocês procurarem, não é mentira. Vocês vão encontrar falas assim, pessoas, até o próprio Jean Willis. Então, assim, eu não concordo com a pauta dele, mas eu sou uma pessoa do Estado laico. Ele pode, sim, ensinar o que ele está falando, mas tem formas de ensinar para criança sem ser algo erotizado, para respeitar a faixa etária daquele indivíduo, porque não faz bem para a cabeça dele. Não faz, tanto é que a lei proíbe relacionamento de um adulto com uma criança. Relacionamento dessa forma, porque não faz bem para a cabeça da criança, não faz bem para o corpo da criança, não faz bem, a criança, isso faz muito mal para a criança, entendeu? Então, eu não posso aqui dizer que, assim, categoricamente, que não foi proposto para tal faixa etária. Agora, aquele livro é um livro francês que fala sobre sexualidade e tal. Tem uma parte do livro, a maior parte do livro é direcionado para a heterossexualidade, que é a da maioria e tal. Eu não sei qual foi a época que o livro foi escrito, mas tem uma parte, assim, que ele considera que a pessoa pode gostar de alguém do mesmo sexo. Existe isso. Então, a gente tem que lembrar como que era a sociedade brasileira em 2000 e lá atrás, tá? Lá em 2008 e 2009, ela sabe. Ah, mas foi bom porque quebrou um preconceito. Vamos ver a que ponto, a que custa quebrou esse preconceito. Quando tudo é de uma forma que as pessoas não conseguem processar a tempo, espertalhões vão se aproveitar disso. Então, quem pagou o pato foi o Partido dos Trabalhadores, não só ele, porque, esse partido acabou, não. Eles pagaram o pato. Nós, que não somos a favor de privatização, não somos a favor sabe, de hipocrisia, de mentira, todo mundo que não gosta de injustiça tá colocado na mesma vala comum como esquerdista e comunista, tá? Qualquer pensamento social que você tiver, você tá colocado à pecha de que você também defende todo esse material, que você e o próprio pessoal da esquerda muitas vezes te fala mal, como Merlin fala. Não sei se vocês conhecem o canal Merlin das Trevas, Merlin II. Ele fala mal da igreja o tempo todo. Existiu isso, essas pessoas radicais, extremistas. E muitos excluíam as pessoas. Sabe? Esqueci uma palavra aqui. Ojerizavam as pessoas que não concordassem com toda a agenda. Porque a agenda inteira da esquerda no Brasil inclui passar pano, incentivar ou então apoiar isso daí, ou no mínimo ficar quieto. Se você criticar, você é ogerizado, né? Então houve isso. E estava insuportável. Estava exageradamente insuportável. E aquela PL também, olha, não é claro que os caras são oportunistas, mas dependendo do viés, da mesma forma que algumas coisas que o Bolsonaro quer, ele é travestido de algo bom, não, ele tá lobo em pele de cordeiro, não, a gente vai, sabe? É a mesma coisa. Não, eu não sou contra, eu não mando pagarem menos para as mulheres. Mas ele não vai punir quem paga pouco, ele não vai fazer nenhuma política de afirmação para as mulheres, né?
de melhoria. Pelo contrário, em bastidores, em falas, ele estimula que mulher... Ele mesmo diz. Então, assim, ele favorece as pessoas pagarem mal. É a mesma coisa. Tem certas coisas na PL que, se o governo for extremamente radical para esse lado de esquerda, as pessoas vão ter que aceitar dentro de uma igreja alguém fazendo alguma coisa errada e não poder ter seu culto, seu direito, a sua fé respeitado. Ah, mas ele não falou isso. A gente vê pessoas da militância falando, ainda que o candidato não está falando ou não está explícito na lei. Então é complicado certos pontos. Deixa eu falar outra coisa. É bastante complicado mesmo, porque se tem um extremismo. O cara, a criança tem que ser proibida ter uma religião até 12 anos. Então, você está olhando o seu lado de forma radical. Quando o outro faz o seu lado de forma radical, vocês também não vão gostar. Não pode falar de comunismo nas escolas. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos ser justos. Então, nenhum extremo eu gosto. E aquela esquerda mais pensante, aquela esquerda não tão identitária, porque assim acaba que você fica extremista pela minoria, você deixa de ver a maioria do cidadão que é pobre, que é oprimido, e não gosta daquela cultura ali. E aí, você não dá nem aí pra ele, está egoísta, totalitário, Bolsonaro. Então acabou que virou dois polos até parecidos. E virou assim, olha, por sorte, a justiça e a imprensa denunciou o PSDB por corrupção. Só depois disso que o contraponto de pessoas poderem falar bem de pautas que não são identitárias, mas pautas essenciais, econômicas, se fez possível. Porque a gente não poderia falar mais nada a respeito de nenhum tipo de igualdade social que você automaticamente era colocado como uma pessoa anticristã, sendo que você era cristão. É difícil você ser cristão dessa forma. E aqueles caras que não são cristãos, mas são pessoas humanitárias, que não são odiadores de quem tem religião. Olha, eu sei que já teve falas, o Henri, o Bugalho, claro que a pessoa quando é religiosa ela vai criticar, mas assim, eu acho ele um cara bem diplomático. Eu não vejo ele com radicalismo pro ateísmo. O Samuel Borelli, eu não sei se ele é ateu, tal, não lembro. O Pirula também é uma pessoa que consegue conviver com essa diferença. Ele não vê como um inimigo. A culpa da direita é o cristão. O cristão está sendo manipulado por conta que aquele kit foi uma confusão para a família dele, para a vida dele, para a educação que ele dá para os filhos, porque ele quer. Imagina, o cara quer ele planeja um tipo de vida. É igual você, uma pessoa liberal, você não quer ter uma vida dogmatizada. Então você quer para os seus filhos que você vive, então isso é natural. Então existe a necessidade das pessoas ter o bom senso de aprender a diferença. Ainda no que você acha que não te ajuda, mas também o contrário também não ajuda o cristão. Então tem que ter pessoas minimamente conscientes. Então o Henri é uma pessoa que sabe conviver com a diferença, o Pirula também, o Ciro Gomes é um candidato assim. Agora assim, ó, graças a Deus, eu sei que eu vou perder inscritos, quer dizer, porque muitos odeiam algo conservador, né? Odeiam religião, mas não tem problema, tá? Porque se eu sou cristã e alguém tá saindo do meu canal porque odeia o cristianismo, acaba que é um favor para mim, gente, porque senão ou eu tenho fé ou eu não tenho fé. Então, se eu gosto de Jesus Cristo, pessoas odeiam ele, eu vou ter que continuar com Jesus e distanciar, sabe, dar Deus a essas pessoas. Eu posso até aceitar essas pessoas, porque o próprio cristianismo não manda a gente rejeitar pessoas assim, ou pecador e tal. E o cristão também é pecador, né?
O que eu tô falando pra vocês é que, assim, eu não vou poder servir a dois senhores. Eu tenho uma orientação, até minha própria religião não é uma religião que, que é uma religião ambiciosa. Se você for olhar como é que Jesus andava, ele não pregava o acúmulo de riqueza. Então, tem coisas, sabe? Tem linhas de pensamento convergentes. Eu não tenho como ser de direita, pelo menos no nosso país, que é um pessoal entreguista, um pessoal que masoquista. Se não for um pessoal muito ricaço, são pessoas masoquistas. Não tem como. São pessoas que querem ver o outro quer explorar o outro, quer mentir, quer roubar. Então, assim, não tem como eu ir pro viés da direita aqui no Brasil. Então, se eu não sou esquerdista porque eu tenho religião, eu vou esperar aparecer um partido político que aceite pessoas que tenham fé e tenha uma linha de pensamento que não seja essa que está aí. Uma linha de pensamento de privatismo, de desigualdade social extrema. O Ciro, ele é obrigado a colocar pautas identitárias de ideologia de gênero, mas, assim, do jeito que tá aparecendo de um tudo, o Amoedo, acho que é um cara que aceita ideologia de gênero, só que ele é de direita. Só que agora a moda é o, o radical conservador. Pode ser que apareça alguém minimamente conservador, mas do âmbito da esquerda. Até porque lá atrás a esquerda, mas isso aí é do passado, não se volta mais. Nunca vai ter uma esquerda com viés conservador. Eu acho que numa democracia deve ter de tudo, né, gente? Como o Ciro Gomes, ele é neutro nesse aspecto. Mas ele apoia. Tá, mas ele é um apoio que não te ofende. Já o Merlin II é um apoio que ofende cristão. Olha a grande diferença. Aí eu aceito até apoiar, eu só quero ter o meu espaço, né? E as pessoas brasileiras, a maioria, são religiosas. Então, assim, a pessoa que afundou a imagem e aborto demais, tipo assim, gente morrendo no SUS porque não tem uma cirurgia de vida ou morte. Eu não vou criticar os motivos de uma pessoa precisar abortar ou querer abortar, mas vamos combinar. Aquela gestação, 99% das vezes, iria com sucesso, até porque o aborto, por uma questão de má gestação, é permitido por lei. Então, assim, iria ter uma gestação, aquilo ali não é doença, beleza, a pessoa não ia morrer, entendeu? E deixa de atender, sabe? Não, mas isso, gente, não é atendido assim no SUS, mas se regularizar. Então, é isso que eu tô te falando, o Brasil, ele tá atrás de pautas que não combina com a sua sociedade, porque ele não fez o mínimo do básico. Como é que ele vai para uma coisa, sabe? Não tem lógica, inverte a carroça na frente dos bois. Então, assim, eu vou perder muitos inscritos aqui, talvez o pessoal vai me xingar, porque o pessoal tem que ter aquele pensamento igual. Se você vê alguém que vota na esquerda ou já votou e não concorda com João Willis, não tem a mente aberta, liberal para qualquer tipo de novidade de gênero, né? Se a pessoa tem um posicionamento contrário, ela não é de esquerda. Só que como é que ela consegue votar numa opção de direita como Bolsonaro, que ele vai desmantelar o funcionalismo público, a economia do país? Gente, me desculpe, né? Se eu tô votando na esquerda é porque eu não tenho um candidato que me represente. E o Ciro Gomes, ele não fica o tempo todo igual o Jean Willis, falando mal da Bíblia, falando bem de candomblé, sabe? Olha, tipo, gente, todo mundo sabe que no candomblé existe sim o culto a entidades das trevas, isso existe, tá? É a mesma coisa. O satanismo, se quiser considerar como uma religião, o cara faz coisas ruins, né? Tipo, mata animais, amedronta as pessoas. Então, vamos ter um bom senso de que é normal as pessoas se sentirem amedrontadas com isso, tá? Não tô dizendo que tem que ser banido o candomblé, mas, assim, vocês vierem com hipocrisia.
de quando vem uma pessoa num terreiro fazendo algumas coisas que não são para entidades do bem, são para do mal, porque na religião deles, estudem a história da África, existem cultos para entidades não só do bem como do mal. Em outras religiões, eu acho que o budismo é só culto para entidades do bem, o cristianismo também, o muçulmano, o islamismo também. Ah, mas faz coisas erradas. Em toda religião tem coisa errada que faz. Nós não estamos falando nesse ponto, nós estamos falando de entidades do bem e do mal. Nessa religião africana, ela tem um culto também. Não estou dizendo que todo vai necessariamente fazer esse culto, mas existe naturalmente esse culto, sim, não é uma mentira. Então, assim, o cara lá só se importa com islamismo, que não é a nossa maioria da religião. Eu não sou contra o preconceito, eu não sou a favor do preconceito com pessoas islâmicas. Mas, assim, é uma opressão ao cidadão brasileiro. O cara ser totalmente contra ele, contra a fé dele. Que ele se direciona super a favor de uma minoria. É igual assim, a elite brasileira não é uma minoria. Quando uma minoria deixa as pessoas com muito desconforto, prejudica a vida dos outros, então ela já deixa de ser um oprimido e passa a ser um opressor, tá? Ah, mas a sua vida, você tem direito de ter sua vida sem prejudicar do outro. É igual nenhum cristão tem direito a quebrar uma imagem de um católico, um protestante, não tem direito sabe, algumas práticas que fazem, sabe, alguma discriminação contra a religião, isso não. Então, assim, vamos ter uma coerência. Então, a gente está precisando de partidos inteligentes, com coerência, porque está tendo esse oportunismo para um lado e para o outro, fazendo as pessoas de boiada, tanto esse pessoal da ala radical ele era assim, um cara amargurado com a vida dele, tá? Um cara, sabe, um cara às vezes intransigente. E o Bolsonaro ficou do outro lado intransigente, mas ele tem um apelo muito mais popular, porque a maioria se sente identificada com, às vezes com poucas pautas dele, mas com alguma pauta dele. E dispensa o resto. O com Jean Willis qual? O cara não, ele quase não luta por uma coisa, por uma universalidade. Ele, às vezes, ele deixa de falar do branco pobre, sem ver as pessoas como iguais. Às vezes o cara tem até uma ojeriza, um cara branco, coitado, foi a vida inteira pobre. Ele vai falar só do negro, homossexual, aí fica numa escala de hierarquia. Se o cara é heterossexual, ele já fica abaixo do homo pro Jean Willis. Eu sei que vocês vão ficar aqui revoltadíssimos no meu vídeo, mas esse é o meu pensamento, não só eu penso assim. Então, o que desmoralizou a esquerda, que era um partido muito bem, se você for ver da época do Lula, as questões moralistas, o Lula não pegava tanto, ele não tem preconceito com pessoas LGBTs, mas ele não pegava como a grande causa do partido deles. Não era essa. Vai no seio do PT, que não era. Aí ele aos poucos foi deixando. Se foi só pelo João Willis, eu não sei. Agora, as coisas que o Jean Willis em si falava é complicado. Uma corda de pessoas eleitas que não respeitavam a cultura nacional, sabe? A fé, a diversidade, porque você tem, ainda que você vai lutar a favor da sua causa, você tem que respeitar minimamente aquele que não é sua causa também. Então, se você passa a não respeitar, não reclame que o outro faça igual. E foi a mesma coisa, o Bolsonaro foi fazer igual. Bateu, levou. E eu acho ridículo esse negócio de fascistas, racistas, homofóbicos, não passarão. Parece. Gente, isso não tem um apelo nenhum de identificação com uma pessoa. É tão antiquado, tão ultrapassado. Não é dessa forma. A gente está em 2018. Esses gritos de ordem. É muito mais. As pessoas se identificam muito mais dizer ladrão, corrupto,
Ou então uma dancinha, do que isso daí? E quando olha para o público que grita isso, são pessoas que não são. As pessoas não têm identificação. São pessoas que não se vestem igual a ela, não pensam como ela. São pessoas que estão naquela caricatura de ser liberais e ter um comportamento, uma cultura liberal diferente da sua. Nenhuma daquelas pessoas são cristãs, a grande minoria. Então não abraça a maioria do povo. Então a gente. Esse pessoal radical do John Willis, ele jogou o brasileiro, que a maioria não é pensante, pessoas formadas, não tem um senso crítico, e às vezes fazem de má fé mesmo, porque adoram um governo neoliberal, mas aquele pessoal mais simples, ou da classe média, assim, que nunca foi de direita, mas tá imbuído por isso. O pastor falou que tem que votar no Bolsonaro. Aí jogou esse pessoal, que é um pessoal vítima deles mesmos, do próprio sistema, e foi vítima de quem armou toda essa bomba. Porque você inflamar um pessoal que é protestante católico, com uma cultura que eles não têm, impor isso a eles, ainda falar mal deles, ameaçar a vida deles, a vida cotidiana deles, né? De uma hora para outra, as escolas não poder mais ter uma fé. Então eu acho que é complicado. O que eles vão fazer? Eles vão lutar a favor do que eles querem, do que eles gostam. Aí vem um homem fazendo um monte de coisa errada, mas tem uma duas coisas que luta a favor de uma coisa que é extremamente importante para eles, que é a vida dele, eles vão estar. Eu muitas vezes quase passei pro outro lado, só que depois eu não passei porque era muita. Eu sou esclarecida, os caras vão prejudicar a gente na nossa vida econômica. A gente vai passar fome, vai ficar desempregado. E eles também, eles não. Muitos são gays, muitos são pessoas que. Não que eu sou contra gay, mas assim, a questão da hipocrisia. Muitos são gays assim na sua vida e fingem que não é. Então, gente, isso é ridículo a pessoa mentirosa, tá? Não é pelo fato de ser gay, por ser uma mentira. Uma pessoa que se assume, ela tá certa, tá? Uma pessoa que não é mentirosa. Aí muitos são no terceiro casamento, traz suas mulheres. A pior dos exemplos, né? Então, assim, não, eu vou passar aqui o dia inteiro se eu vou falar o tanto de coisa ruim do lado do Bolsonaro. Só que o pessoal tá hipnotizado por aquele ameaça à sua vida cotidiana. Então ele vai dispensando. É a mesma forma que eu dispensei isso dolorosamente. Tem gente que volta dolorosamente dispensando outras coisas porque não aceita perder sua vida normal com a sua família. Mas eu sei que isso não vai. Eu sei que, tipo assim, eu não tô votando contra Deus, votando no PT. Até porque eles não falaram que ia fechar a igreja, porque senão eu ia obrigar a ser uma pessoa pobre, passar fome junto com o pessoal da direita, para não ser contra o meu Cristo, claro. Só que como eles estão pregando uma coisa que eu não apoio, mas não estão sendo assim impositivo nesse lance, eu votei. Mas se for, tipo, o João Willis presidente, ele é muito radical. Ele ia também, talvez, fazer isso, e eu ia ser obrigada a votar na direita. É natural. Assim como algumas pessoas, até de direito, o viés dela, mas às vezes ela não vota no Bolsonaro porque ela acha que ele é uma afronta à vida dela, à cultura dela, tá? Mas assim, a maioria tá saindo da esquerda por conta disso, porque não dá para aguentar mais. Ela não apoia aquilo ali. Você não dá espaço para uma coisa equilibrada, uma igualdade. Você tem que necessariamente apoiar aquilo. E você não se vê representada. Então, mais gente está migrando pro Bolsonaro, ainda que não apoie quase nada com ele. E tem gente que apoia quase tudo com a esquerda, mas deixa de apoiar por conta disso. E tem gente que não apoia quase nada. Tem gente que só é a favor de algumas coisas econômicas, mas assim, tá insuportável estar dentro da esquerda, tá? Então, a maioria dos brasileiros são cristãos. Você está vendo que nesse resultado dessa eleição em 2018, o PT só ficou no Pará e no Nordeste, tá? Já saiu quase todo do Brasil do primeiro lugar, porque antes estava disseminado na região norte, já encolheu, ficou só no Pará.
Provavelmente até o Pará talvez perca nesse segundo turno ou repita, mas no próximo, daqui 4 anos, nem o Pará talvez, e parte do Nordeste também não. Então, assim, vai acontecer esse fenômeno, tá? Eu acho que independente de causa identitária, vai acontecer, porque o PT está desmoralizado enquanto partido, nas suas próprias práticas de partido. Então, é assim, me julguem o que quiserem. Eu tô assim, sendo sincera, eu podia estar fazendo cena pra vocês. Existem pessoas conservadoras. Vocês olhem o absurdo, claro que não. Sim, porque assim, a pessoa é conservadora no moral, é a mesma coisa. Uma pessoa liberal, a direita liberal não é conservadora, não, tá? Lá nos Estados Unidos, na verdade, os esquerdistas são liberais economicamente e socialmente, culturalmente. E já que aqui no Brasil liberalismo tem tudo a ver com direita, né? Ah, Estado mínimo é direita. Então, o cara, para ser literalmente alinhado com isso, ele é liberal. Ele tem um pensamento liberal. Não é uma coisa antagônica você ser liberal num pensamento econômico e conservador. Aqui no Brasil tem essa aberração. O conservador, ele não era para ser liberal na economia, era para ser conservador também. Era para ser conservador de uma forma integral. Então, assim, como que eu, conservadora, vou estar liberando em alguém. Eu sou conservadora também na parte. Tipo assim, é complicado, porque a nossa vivência no Brasil, conservadorismo economicamente é uma coisa oligarca, né? Que prejudica o país, entreguista, aquele tragar o país a ser uma colônia, né, de grandes países. Mas nos Estados Unidos, conservador é outra coisa. É você praticar protecionismo econômico, você proteger a sua economia nacional, você ser nacionalista. No Brasil, não. É você ser anti-patriota, porque se você não quer sua população desenvolvendo, você quer viver à custa da pobreza da sua própria população, então não tem como ser essa pessoa ser patriota, nacionalista, querer desenvolvimento do país. Ela quer garantir que uma elite continue. Então, o conservadorismo aqui no Brasil é garantir a oligarquia no poder. Entendeu? Então é complicado. Então, nesse tipo de conservadorismo eu não sou. Eu quero uma coisa nova, né? Uma coisa que revolucione isso, que mude. E o único projeto desenvolvimentista no nosso país vem pelo lado da esquerda. Nacionalista, a direita brasileira não é nacionalista. Então, acaba que eu sou conservadora em alguns países, mas no nosso país não. Então, isso no nosso país não é ser conservador, porque nunca o brasileiro que esteve no poder, ou português, quis desenvolver esse país aqui. Então, para você querer desenvolver, você vai ser contra o que é tradicional, você vai fazer algo novo. Então, esse tipo de situação, eu não tenho um representante que seja conservador nos costumes. Assim, não que eu seja uma pessoa quadrada, não é isso. Qualquer coisa que seja diferente da minha cultura, eu sei ser democrática, né? Você tem que abrir espaço, mas eu também não vou ficar levantando a bandeira de uma coisa que não é minha. Levante vocês que são, né? Então, do jeito que vocês vão querer políticos que levantem a sua bandeira, eu vou querer sabe, você vai pela bandeira que você se identifique. Mas não quer dizer que eu não lute pela sua bandeira que eu não vou aceitar a tua existência. Não é esses opostos que estão colocando. Não é porque eu não luto pela sua causa que eu muitas vezes, indiretamente, eu até luto, né? Deixa as pessoas falarem, só que eu não vou ser aquela pessoa, sabe? Porque aquilo ali não é da minha vida. As pessoas. Ai, gente, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Mas um católico, né, que vive a sua crença e que seja contra o liberalismo econômico, cadê? Eles estão deixando de ser aquela coisa difusa para poder seguir a agenda da esquerda, porque não tem um meio termo.
Só que agora, como o pessoal está muito reacionário, a sociedade brasileira foi levada por esse sentimento muito grande de antipetismo, agora nos 48 do segundo tempo, Manuela Dávila está lá dentro de uma igreja, recebendo uma hóstia, o Haddad. Daqui a pouco, gente, olha, escreva o que eu estou dizendo, não queria que isso acontecesse, mas daqui a pouco vocês vão colocar a Igreja Católica como esquerdista, como já estão colocando, e não é porque, gente, o cristianismo, ele não é liberal capitalista, ele não é, não é de direita nem de esquerda. Ah, mas no Brasil ajudou, claro! Quem de fato é cristão vai ajudar o pessoal mais sofrido, os pobres ou os oprimidos, é óbvio. Mas não quer dizer que você esteja no espectro político militante, sabe? Só que aqui no Brasil, como é um país de pessoas hipócritas, né? O pessoal da direita, ele é contra o próprio brasileiro. Então, assim, não tem a escapatória. Você fica pelo espectro da esquerda mesmo. Mas não necessariamente que você apoia algo anticristão. Não tem nada a ver. Você está lá, que você não apoia é a exploração de pessoas pobres por pessoas ricas, sabe? De uma forma muito, muito absurda. Sem minimamente aceitável. Então, assim, vão dizer que ela é comunista como se fosse comunista, assim, pregando o comunismo e tal, anticristã. Já picharam uma igreja com uma suástica. Então, assim, ó que ponto esse radicalismo, essa coisa em cima do cristianismo colocou as pessoas. Ou você vira evangélica para mostrar que você é a favor de Deus. Você não pode nem mais... Vão botar na cabeça do católico que ele não é de Deus mais. Só porque o católico, ele usa da compaixão. Então, olha o tanto que foi danoso o Jean Willis colocar numa situação das pessoas contra as outras na parte de orientação sexual e religiosa. E os abutres se aproveitaram. O Bolsonaro não era ninguém antes de João Willis. Quem fez o Bolsonaro? Foi os movimentos. Ele só cresceu, mas ele apareceu no cenário quando houve esses embates de ideologia de gênero. Foi o Super Pop que deu audiência para ele, foi o CQC. Ele não era ninguém antes disso. E ele seria convidado para essas coisas polêmicas se no tempo todo no negócio lá dos direitos humanos só falasse disso, não falasse de pessoas que estão, criancinhas que estão sendo estupradas, criancinhas com trabalho escravo, uma série de coisas de direitos humanos, sabe? Tortura dentro das cadeias, né? Foi falado, mas só falava do pessoal carcerário e de LGBT, não falava das pessoas que não eram disso. E muitos, não era uma coisa assim, sabe, neutra. É sempre uma coisa parcial. Então, isso fez acontecer o surgimento do Bolsonaro. Do Marcos Feliciano, Malafaia doutrinando, manipulando pessoas. Então, agora o estrago está feito. Deu uma amenizada nisso quando a parte da corrupção, incrivelmente, eu não ponho como central, mas você dizer que o AS é corrupto, dá espaço para dizer, opa, ele é igual ao PT. Pode ser que esse partido aqui não esteja falando de ideologia de gênero, mas são dois corruptos. Então não é só o PT que você vai aproveitar essa imagem para dizer que ele é o pior pela corrupção. Você vai falar só pelo lado da ideologia de gênero, que aí ainda hoje pesa muito. Mas já que o PSDB é corrupto, vamos dizer que ele é de esquerda também. Vamos dizer que também ele é de ideologia de gênero. Aí vai morrer no PSDB. Só que assim, a partir do momento que você tira um peso da esquerda para dizer que ela não é a guardiã da corrupção, talvez ela seja até... Vai desmascarando que talvez ela seja até menos... Você tem mais moral para pelo menos falar de algo econômico, que isso começou a acontecer há 2 anos atrás, ou um pouco mais de 2 anos, as pessoas estão começando a ter moral para falar de economia, porque nem disso eles davam espaço. Agora, para você recuperar o moralismo de falar de cultura, vai demorar. O nosso Brasil tá
perdendo recursos para coisas até de MPB, ou coisas que não tem nada a ver com ideologia de gênero, porque estão falando tão mal de Lei Rouanet que não está fazendo mais nada. Você acaba com... Olha, tá tão enlouquecedor dessas pessoas para combater LGBT, que até um museu que não tem nada a ver com LGBT está sofrendo por tabela. Se você fecha a cultura de um país, você acaba com tudo, não é só com o negócio de LGBT. Mas, eu aceito acabar com tudo, acabando com LGBT. O pessoal do Bolsonaro tá radical nesse extremo. Enquanto que outros estão deixando eles ficarem radical e eles são responsáveis também. Se eles assinarem, vamos dar uma trégua, não vamos falar, vamos recuar um pouquinho, vamos respeitar um pouco da fé de vocês. Nós vamos aqui decretar uma, um acordo que dá para viver as duas coisas, um tem que ser inimigo do outro. Aí sim, coisas há séculos, né, culturais e várias outras manifestações, a gente tem que aprender o que é arte. Não estaria correndo risco. Agora a gente está tendo grande risco de ter zero de informação de coisa que não tem nada a ver com LGBT só porque a ideia central é banir LGBT, é a mesma coisa. A ideia central é banir qualquer coisa social. Então você deixa de aprender o mínimo de reflexão da sociedade, que eles vão acabar com matéria. Sabe? Vai emburrecer as pessoas. Por quê? Porque o pessoal foi muito radical na cultura de LGBT. Demais. Você não. Você for, eu vejo as falas desse cara, é muito radical. E negócio de cuspir, sabe? Ai, gente, eu não me identifico com isso. Olha, eu tava um passo, eu quase votei no AS, só que eu não votei porque eu sabia que ele ia prejudicar a economia do Brasil. E eu até pensei, será que eu dou uma colher de chá? Olha, a chance dele fazer as coisas, a parte boa que ele prometeu, talvez seria grande para mostrar serviço. Só que é uma coisa de punir as pessoas reacionárias. Agora, eu também queria punir votando no PT. Só que o PT fez uma cachorrada tão grande com o Ciro Gomes. E tem tanta coisa que eu não aprovo que, olha, acho que eu vou pagar o sofrimento de viver mal por 4 anos, de se empobrecer, sabe? Pra não colocar a minha dignidade em barganha. E é isso que muita gente tá fazendo, porque já deu no meu limite. Porque uma coisa é ele ser vítima da oposição, outra coisa é ele fazer igual ou pior. Uma vez que você usa das mesmas armas que fizeram com você, pessoas que nunca foram contra você, o Ciro sempre apoiou o Lula, aí você é um cara escroto, louco, burro, suicida, ingrato, porque você fazer isso com alguém que já foi inimigo seu, tudo bem. Ou alguém neutro, mas um cara que mais te ajudou, sabe? É muito esquisito. Eu não consigo votar no PT. Só que no fundo eu torço pra ele ganhar, ainda que ele não mereça, mas eu em si não consigo fazer campanha. Mesmo que seja para derrotar Bolsonaro. Eu tô numa gangorra de pensamento muito, muito ruim. Porque votar numa coisa que você não concorda, que você vai prejudicar a si mesmo, mas também o outro também te prejudica a esquerda, que é a única, aquela esquerda que pode, que é coerente, é complicado. Talvez ele é um mal tão mais nefasto para a esquerda, para fazer o contraponto a Bolsonaro, que é melhor matá-lo ele agora, do que continuar com ele, crescer o Bolsonaro, ou eliminar, acabar com toda a esquerda. Porque eu já falei, pautas LGBT, o Brasil não tá precisando agora. Os caras não vão morrer, eles não vão deixar de se relacionar com o outro se você parar de falar um pouco desse assunto. Mas, se vocês quiserem me xingar de homofóbico, o que quiser, problema de vocês. Eu tô vendo o nosso Brasil por buraco por conta de assunto como esse, por conta de aborto e por conta de ideologia de gênero. Porque isso fez inflamar as pessoas, não aceitar mais, ter o grande antipetismo. Porque as pessoas são muitas vezes religiosas. Como é que ela vai votar uma coisa contra a sua religião? Ela prefere passar fome e não negar Cristo. Entendeu, gente? E não é você ter raiva do cristão como o Merlin tem que vai resolver. Isso é ridículo, você querer exterminar uma religião. A mesma coisa, quer exterminar
Quando é do candomblé, vocês acham errado. Tá vendo a falta de coerência de vocês? Então, assim, tem que ter uma pessoa, gente, pelo amor de Deus, que seja sensata. Não aguento mais isso, não aguento mais. Então eu boto pra Deus, ó, no fundo eu tô torcendo pro PT ganhar. Ah, que mulher hipócrita, você torce e não vota nele. Não, porque foi uma questão de honra, uma promessa minha. Eu não, depois que eu soube da sacanagem, eu iria votar tranquilo no PT, mesmo sem eu querer. Mas quando eu soube que foi ordens do Lula, o PSB não se aliar ao Ciro, eu não consigo ser conivente com isso, gente. É muita injustiça. E o Ciro tinha. E ele seria melhor. É muita. Eles, olha, dessa vez ele tá jogando contra o nosso país por conta do, do, do partido deles. Eu não sou do partido deles, eu sou do meu país, da minha vida. Se um partido é contra o meu país, não tem como ser a favor dele, não. Contra o desenvolvimento. Isso aí é muito danoso. Você prejudicar o desenvolvimento do Brasil, sabe? O Ciro tinha capacidade melhor de botar o Brasil de novo no futuro. Então não tem como, gente. Tchau.